não é querer ser alarmista, né? Mas Jesus diz que nós deveríamos ser como a tribo de Issacar que vê os sinais dos tempos, né? Ninguém sabe o dia e a hora. Eu estou falando, obviamente, que dentro Sim. de um parâmetro bíblico, né? Quem não acredita na Bíblia, né? De qualquer forma, a pessoa vai ser impactada Não, por não, essa tem que ser aquele. realidade, Mateus, né? você vai. Porque uma coisa que você falou é verdade. Tem assuntos que tem que durar um pouco mais, né? Sim. Eu mesmo, quando eu quero ver um assunto assim, eu gosto de vídeo sempre um pouquinho mais longo. Uhum. Porque dá tempo da pessoa ali explicar um pouco, né? Sim. Mostrar, às vezes, naquela época, igual você falou agora, né? A diferença das crianças de hoje. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Uhum. Laurinha. A minha infância é totalmente diferente dela. Hoje as crianças não podem nem ficar na rua, né? Hoje é Sim. tudo dentro de casa, dentro de condomínio e tal. E eu vivia na rua, eu vivia no mundo lá. Minha mãe me largava lá e todo mundo acabava me conhecendo do bairro ali. Eu Sim, era da sim. periferia, né? Então eu vivi muito isso daí. Aí hoje é totalmente diferente. Como que eu vou explicar pra ela que eu vivia dessa maneira, né? Então, óbvio que, né, Hum. tudo tem seus prós e contras, né? Tem coisas positivas hoje, sim, né? Tem coisas positivas da tecnologia, sim, né? O pessoal está assistindo a gente usando tecnologia, mas tem um elemento humano que é indispensável, né? Em- Principalmente para uma criança que você tem um período de desenvolvimento ali eles chamam setênios, né? Do primeiro aos 7 anos, depois dos 7 aos 14, que você tem um desenvolvimento do cérebro em si, né? De plasticidade cerebral, de como você vai desenvolver fala. Então, é muito recente a questão né, do celular. A gente ainda não tem nem estudo para saber o impacto real das telas na formação do cérebro da criança, porque quem já era adulto né, e pegou Sim. né, o impacto do celular, porque o celular, né, dito por exemplo, Sean Parker, que é um dos fundadores do Meta, né, do Facebook, eles fizeram para fazer com que o usuário permaneça o maior tempo possível na ferramenta, né? Então tem conceitos ali de neurociência, né, para fazer exatamente aquela questão da descarga de dopamina quando você ganha like, então é viciante. O próprio tem né, uma entrevista com o Sean Parker, ele falando que ele não dá para os filhos deles, não, os filhos dele não usam, né? Então você fala, pô, o cara que é um dos fundadores não É. deixa os filhos usarem, é porque ele sabe que tem realmente um potencial negativo na questão, e tem aí, né, clínica na Coreia de dependente, é igual droga, né, dependente, porque é exatamente o mesmo centro no teu cérebro, né, o centro límbico ali, que e recebe, né, toda a descarga dopaminérgica de droga, por exemplo, é o mesmo que o Caramba. celular, na rede social, ela atinge, entendeu? Então, tem gente que tem abstinência física de rede social, de celular. E hoje praticamente a gente não vive sem um celular, né? Se for analisar, é o trabalho. Praticamente Sim, faz parte de você, né? O seu celular. sim, eles conseguiram unir num aparelho. Você tinha antes máquina fotográfica, né? Você tinha o telefone, que era uma coisa, você tinha máquina fotográfica, que era outra, você tinha a calculadora, que era outra, você tinha o Verdade. despertador, que era outro, né? Então juntaram. Claro, tem um lado positivo, né? Mas tem toda a questão de condicionamento, né? Que as redes sociais exercem, né? Um documento do Google de 2018 já falava, na interna, uma coisa que vazou, que eles, por exemplo, criam como se fosse um avatar de cada usuário com os dados que você alimenta, né? Então Uhum. ele está monitorando você, o teu padrão de comportamento, tudo que você consome, tudo que você assiste, como você escreve, o teu padrão de escrita para saber o teu perfil psicológico. E isso eles vão criando como se fosse Essa um duplo persona, né? seu. Eles chamam de um duplo digital, né? E é muito sério isso, porque é basicamente essa informação é como te manipular em determinadas circunstâncias. Eles sabem a tua reação e eles meio que tentam predizer, né, o teu comportamento. Como é que isso você fala, poxa, mas será que tem esse poder computacional para monitorar o número de pessoas né, no mundo inteiro? É,
o objetivo é esse, né? É ter uma... Inclusive, quando você vê assim, Alexa, Siri, todas essas inteligências E artificiais que é recente já é muito tá, né? recente, E já tá. e as pessoas colocam nas suas casas, né? E isso está condicionando, né? E isso está monitorando tudo, todo o padrão de comportamento ali da casa. Então tem a pessoa que acha que a Alexa só tá ali de bobinha ali pra ajudar ela. Não, de bobinha não tem nada, né? Ela que é A bobinha, pessoa né? que é A pessoa bobinha que é que acha, bobinha. né? É. E acredita, Felipe, porque eu fico com medo de colocar toda essa automação em Não casa. coloca, cara, não coloca. O meu cunhado, ele falou, nossa, que agora eu tô mudando de casa, tô arrumando ali e Uhum. tal. Ele, nossa, você não vai colocar Alexa aqui, não sei o quê. Eu falei, pra quê? Ele falou, não, que liga o ar-condicionado, que faz isso, faz aquilo. Você não pode E fazer não sei o isso? quê. Não, o Dondoco não mas pode. então, qual que é o trade-off? É muito engraçado, né? As pessoas, por uma preguiça, né? É. Porque, cara, você tem até o controle remoto do que você liga qualquer coisa, né? Você não precisa... Você fica refém ali né? Fica mesmo, Dessa... total. Por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu com aquelas fechaduras eletrônicas das pessoas ficarem fora de casa, né? Caraca, meu. E a intenção, na verdade, aí aprofundando um pouquinho, né? Eles falam que a gente está passando por esse momento do Internet of Things, né? Internet das coisas. Então, tudo conectar na rede, né? Todos os eletrodomésticos, desde fechadura de casa, mas depois, inclusive no espaço público, cara, chega ao nível de pavimento do chão, asfalto, poste de luz, tudo coletando dado, entendeu? Porque a gente não pode esquecer que sempre é vigilância, né? Sempre você fala, mas qual que é o objetivo de ter tanto dado assim? Tem uma questão de vigilância, né? A China hoje, você tem uma questão chamada crédito social, que regula o comportamento das pessoas, né? E isso está sendo exportado já para o Ocidente, né? E vai ser cada vez mais difícil você... Isso, né? A gente pode entrar nessa questão, que Não, isso pode ficar à é um vontade. paralelo com o que a Bíblia diz, né? Já que o Hum. tema é meio que o final dos tempos e tal. Mas, por exemplo, né? Como que né? Agora as Big Techs, né? Por exemplo, o Elon Musk já falou que ele vai lançar uma moeda digital, que é o Gronk, né? Junto com a plataforma, junto com vai estar, porque isso já na China já tem, né? Você já tem a plataforma que era ali do Jack Ma, do Alibaba, conectada a uma rede social, mas está conectado com todas as informações, está conectado com pagamento, né? Hoje, de certa forma, já tem alguma coisa de pagamento com o Google Play, com o Google Pay e tal, mas a intenção é exatamente juntar esse processo de acabar com a moeda física, né, de digitalização da moeda. Não sei se você já ouviu falar Não, disso, já, né? pô, Né, o Drex, a os Drex, CBDCs, né? CBDC e tudo isso. A gente fala muito aqui, critica. Mas olha só que interessante, né? Nos Estados Unidos, no primeiro mandato do Obama, tinha uma operação chamada Choke Point, né? Choke é esganar, né? Sim. Sufocar. Que o objetivo sempre no começo é positivo, né? Então eles falam, não, a gente vai controlar, era para, eles chamam de debanking, então é assim, acabar com o acesso ao sistema bancário de certas pessoas. Então eles tinham uma lista lá, o pessoal pode procurar na internet, né? Operação Choke Point 01, né? E isso, se eu não me engano, entrou em validade em 2013 nos Estados Unidos, durante o governo do Obama. Então, assim, não, nós vamos ir atrás de estelionatário, vamos atrás de... né, eles sempre pegam os maus atores, né, sociais para justificar... Para justificar o que eles querem fazer. Exato. Mas junto com isso vinha o quê? Loja que vendia arma, porque eles já queriam regular, né, o acesso à população à arma, empresas que vendiam metais preciosos como prata e ouro, enfim, tem lá a lista no documento. Quando o Trump assumiu, né, 2016, 2017 cessou, né, essa operação. Só que agora já foi anunciado a nova 2.0. 2.0.
Então, Olha aí. qual que é o objetivo, né? É de literalmente, então você tem pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos que do nada, de repente, recebiam uma carta do banco e fala assim, olha, infelizmente, nós vamos encerrar a sua conta bancária. Meu Deus. É. Nossa. E, obviamente, isso, né, é uma infração dos teus direitos, né? A pessoa. E aí, que quando você vai ler o documento, é uma questão ligada a se você tem. É igual o crédito social na China. Você tem uma presença nociva nas redes sociais, se você falar contra mudança climática, se você falar contra qualquer coisa, cara, né? Qualquer coisa. Então, da mesma O que forma eles como julgam que é certo, como né? as redes Errado. sociais, né, restringiram, botaram um monte de gente em shadow ban durante, por exemplo, a pandemia. Qualquer coisa que você questionasse, você tinha uma restrição ali, né, do teu Era perfil. violento, é. Agora imagina isso com o teu dinheiro, né? Imagina isso com o teu dinheiro. Então é muito sério. Você fala, pô, mas isso, cara, não acontece. Já aconteceu, por exemplo, né, no Canadá, durante a pandemia, a secretária lá, né, como se fosse a Freeland, né, acho que é Cristina Freeland, se não me engano, houve uma manifestação dos caminhoneiros no Canadá contra, né, o lockdown e tal. Sim. Tem vídeo dela, ela foi abertamente o que? Bloqueou as contas bancárias dos caminhoneiros, suspendeu os seguros dos caminhões, e foram atrás das pessoas, porque os caminhoneiros que estavam ali, né, acamparam lá durante semanas, teve gente fazendo vaquinha, né, online, fazendo financiamento coletivo, para mandar dinheiro para eles, né, para dar comida. Eles, né? Foram atrás dessas pessoas também. Então você fala, cara, isso é um governo totalitário, quer dizer, peraí. Aconteceu no Brasil também alguma coisa parecida, Exato, né? Então, é perigoso. Agora, o que isso tem a ver, por exemplo, com a questão, né, bíblica, né? Sim. O livro chama Revelação, que quer dizer em grego é Apocalipse, quer dizer tirar o véu, né? Sim. Revelar. Quem conhece a Bíblia vai saber o que eu estou falando, mas quem não conhece, né? Há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, né, o apóstolo João teve essa mensagem, né, essa revelação de Jesus sobre como seria o final dos tempos, né? Então você lê ali o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. No capítulo 13, ele fala sobre a tal da marca da besta, né? O 666, Sim. mas que é uma tecnologia. Quando você lê, fica claro que é uma tecnologia que ela, né, no texto diz assim, se você não receber essa marca, né, ninguém vai poder funcionar na sociedade, ninguém vai poder comprar ou vender, né? Então você fala, poxa, como é que isso pode acontecer? Como é que vão controlar, né? Que capacidade que um governo teria para controlar todos os cidadãos, né? Né? Se você tem moeda, né, papel, física, ou que seja moeda em algum suporte físico, né? Ouro, prata, o que seja, você consegue, né, trocar, eu te pago, né? Agora, a partir do momento que é digitalizado, né, que ela passa a existir só na cabeça e no no mundo número, virtual, né? Quem controla a rede, quem controla a infraestrutura tecnológica, controla, né? Controla quem pode usar, quem é usuário, da mesma forma como, né, podem te bloquear, cancelar tua conta numa rede social. Então a gente está vendo isso acontecer perante os nossos olhos, né? Primeira instituição financeira globalista né, da história, vamos dizer assim, chama Banco de Acordos Internacionais. Foi fundado BIS, foi fundado depois da Primeira Guerra Mundial, nos anos 30. E o CEO do BIS, né, CEO, não é CEO, mas o presidente, né, o diretor, em 2023, se eu não me engano, ele já tinha falado que até 2025 todas as moedas seriam digitalizadas, né? Então, nossa, ele tinha falado que até 2025 seria, vamos dizer, o ano da virada de chave, assim, da digitalização completa da moeda. E obviamente você fala assim, poxa, mas... O cara falou isso daí tanto tempo, né? E tá batendo certinho. É um propósito, né? Um propósito e isso encaixa com algo que as pessoas podem considerar, né? É mitologia, e não é, né?
A Bíblia cada vez mais Ela tá se provando ao longo do tempo. prova, né? Quer dizer, para quem precisa desse tipo de comprovação, né? Tipo Tomé, né? Aquele que Sim, tem só que ver acredita para vendo. crer, né? Mas é isso. Então você fala, poxa, no momento que o governo puder controlar o meu comportamento, né? O que eu digo, o que eu penso, o que eu ajo, né? Vai me cercear nesse ponto. A gente não pode esquecer outra coisa que eles estão instituindo, é a tal da renda básica universal. Por quê? Não é à toa que estão cada vez mais acabando com classes inteiras de trabalho, né, de profissões, categorias inteiras de trabalhadores, né? Ou seja pela automatização, ou seja pelos algoritmos, né? Tecnologia. Então você tem um trabalhador de indústria pesada, metalúrgica, química, até empresas, né, empreiteiras, enfim, que cada vez mais esse trabalho tem sido substituído por Máquinas, né? robô, né, basicamente, né? Elon Musk acabou de falar que até 2040 vai ter, acho que, não sei se são mais de 10 bilhões de robôs no mundo, assim, um número. Então, ele já fala, né, o próprio Noah Yuval Harari, em várias palestras do Fórum Econômico Mundial, já falou, olha, né, as pessoas vão ter que se adaptar a uma nova realidade onde elas não vão ter mais trabalho, né? E a sugestão dele para elas terem propósito, porque muito do nosso propósito está ligado à nossa profissão, ele, segundo ele, né, é videogames e drogas. Então, Nossa. basicamente, como se você ficasse dopado, né, o dia inteiro no mundo virtual. Mas daí você fala, mas isso é só, né, para trabalhador, né, de indústria pesada, metalúrgica, automobilística e tal. Não, né, você tem, né, muitos jornalistas já estão vendo que jornais, empresas estão, porque o pessoal vê sempre o lucro, né? Sim. Estão acabando com editorias, por exemplo, para substituir por inteligência artificial, médico, por exemplo, em análise de laboratório, De doença. de doença, advogado, né, sendo substituído por inteligência artificial. Então, qual é o impacto social disso? Fazer com que muita gente acabe desempregada e dependendo e eles sabem muito bem disso, né? Então, não, a gente vai cuidar de você, né, da população, a gente vai dar uma bolsa para você sobreviver, só que essa bolsa vai estar atrelada a um tipo de comportamento, né? Se você for a favor do governo, se você não falar mal de ninguém, Não se só for um bom isso. cidadão. Então, não só isso. Que Se eu não mais? me engano, não lembro se foi 2020 ou 2021, a Microsoft patenteou, né, uma tecnologia lá nos Estados Unidos, no escritório de patentes americanos, acho que é não lembro exatamente, são 3 letras, WD, alguma coisa, mas os números é 060606, Nossa. né? 0 não tem valor numérico. Né, E quando então... você vai ler a patente, eu tenho um canal no YouTube, eu li na época para as pessoas, né, traduzir ali do inglês. É uma tecnologia literalmente de conseguir ler a tua frequência cerebral para saber se você... Porque a ideia é a seguinte, né? Segundo a patente, eles vão te dar uma diretiva, algo que você vai ter que fazer, algo, né? E isso é meio amplo, mas é estranho. Sim, que você vai ter que fazer fisicamente para você receber tua renda básica universal, se você realizar a tal tarefa que eles te mandarem, entendeu? E eles vão ter acesso ao teu corpo para saber se você vai cumprir desde a tua frequência cardíaca até a tua frequência cerebral. Nossa, mas é muito terrível, hein? Não é muito porque, tipo, sei estranho? lá, às vezes ele pega e fala assim, ó, você pra receber essa renda básica universal, tem que fazer 30 flexões por dia, tem que cumprimentar 50 pessoas. Exato, e a gente está passando num processo de condicionamento. Por exemplo, tem... eu não lembro, não lembro se é Estônia, qual é o país que tem, que você, por exemplo, você não precisa pagar a tua passagem
tem uma máquina, né, tipo um totem, que você, na frente dela, você fica fazendo agachamento. Porque eles dizem que, isso é uma forma de, acho que é Economizar com Romênia. saúde, né? Exato. Mas o que? Você condiciona a população a fazer isso. Lembra, eu falei da internet das coisas? Sim. O próximo passo é o que eles chamam de internet dos corpos, IoB, né? Internet of Bodies. Então, Que é o que o Elon Musk tá fazendo, não é? então, não, já estão condicionando com o quê? Com o que eles chamam de wearables, né? Que são é o smartwatch, já está te condicionando celular, né? a estar no teu corpo, não é? E o próximo é o que eles chamam de ingestible. Então, aí a tecnologia vai estar dentro de você, né? Além do Neuralink do Elon Musk, que é uma das tecnologias, né? Isso eu falo bastante na trilogia do Aurora. Vou acompanhar muito. É uma das tecnologias, tem várias tecnologias. Isso, na verdade, você tem estudo já. Tem um cara chamado José Delgado, já estava fazendo esses estudos nos anos 50, anos 60, de botar eletrodo na cabeça das pessoas e tentar. Primeiro, animais, né? E tentar controlar. Tem imagem de touro, só que na época era uma bata de uma caixa, mas os caras têm controlando, parecia um controle remoto, né? E isso é o tal do cibernética, é o controle social através da tecnologia, né? A gente vai se adaptando às tecnologias, né? E eles usam a publicidade, olha só o novo lançamento, e as pessoas vão comprando, vão utilizando, sem saber que no final das está contas sendo condicionado, né? E o último passo é esse, né? Quando estiver no teu corpo, né? Porque você vai fazer o quê para cortar e jogar fora? Óbvio que eles já estão falando, né? Não, os benefícios, né? Na área da saúde, de ter um chip, porque vai fazer as pessoas enxergarem de novo. É engraçado que o que Jesus fazia de milagre, agora não. Então o cego vai andar, o surdo vai ouvir, o paraplégico vai andar, mas a gente sabe que sempre tem algo militar, né? Igual os robôs lá da Boston Dynamics, né? Que tinha vídeo, o robô dançando, todo mundo fala que bonitinho o robô dançando. Agora, né, já tem robô com metralhador em cima, os mesmos robôs, aqueles, né? O robô cachorro ali, patrulhando, né? durante os primeiros que apareceram foram em Singapura durante a pandemia, o robô alertando, patrulhando praça, né? Agora já tem em base da aeronáutica americana, o robô com aquela baita metralhadora em cima. Isso sem falar nos robôs humanoides, né, que o próprio Elon Musk, né, tá desenvolvendo aí. Então, assim, cara, não é querer ser alarmista, né, mas Jesus diz que nós deveríamos ser como a tribo de Issacar, que vê os sinais dos tempos, né? Ninguém sabe o dia e a hora. Eu estou falando, obviamente, que dentro de um parâmetro bíblico, né? Quem não acredita na Bíblia, né? De qualquer forma, a pessoa vai ser impactada por essa realidade. Né? Você vai pro inferno, tem um memezinho, né? É a mesma coisa, né? Essa alienígena era coisa de desenho animado, de filme, né? Então agora já no Congresso americano está tendo audiência sobre, né, objetos. Você está vendo né, canal de notícia americano. Falando dos drones, falando, né? De tudo isso. Isso a Bíblia já prevê, né? O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2 sobre a operação do engano. Jesus fala, né, tanto em Mateus quanto dos 4 evangelhos, em 3 evangelhos, ele fala sobre o final dos tempos, ele fala que o coração dos homens desfaleceria pelas coisas que eles viriam, né? Então, quem não tiver preparado vai ser pego de surpresa, vai, né? Porque eles têm a máquina toda da mídia a gente teve uma amostrinha durante a pandemia, né? De isso, medo, bombardeando as pessoas 24 horas com medo, e as pessoas reagindo. E eles empurrando qualquer desculpa, coisa, né? Ó, você tem que fazer isso, exato, senão você vai ser abre mão de qualquer, né, racionalidade, qualquer pensamento crítico. Falar, peraí, deixa eu ligar 1 mais 1, né? Deixa eu... Não, mas recebemos uma ordem da organização falando de tal, que você tem que fazer tal coisa, e um monte de pessoas que também tem conhecimento ali falando uma outra... Falando, meu, isso daqui não tem base fundamentalista nenhuma, por que vamos seguir? Não, mas tem que seguir. Depois foi provado que... Exato. Né? Não, além das pessoas, né? Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas com efeitos colaterais, aí, né? Tem uma amiga minha que quase morreu. Nossa, imagina. Só fica meio doido uma arritmia, teve que fazer uma operação do coração, assim, uma oblação, porque
né, muita gente tendo AVC, trombose, enfim, um monte de doença autoimune, câncer, né, explodindo o número de casos, né? Enfim, então, né, Jesus fala em Mateus 24, por exemplo, né, ele fala sobre os sinais, né, que antecederiam esses 7 anos finais que né, biblicamente é a tribulação, né? Então, é o que ele chama de dores de parto, né? Então, da mesma forma que uma mulher grávida, quando ela tá para dar à luz, as contrações vão se intensificando e o espaço entre as contrações vai diminuindo, né? Então, Diminuindo toda vez, né, né? cada vez mais intensifica e vai, né, vai ficando mais próximo, né? Ele usa, né, Jesus usa essa metáfora para falar que a sociedade viveria, né, um período assim, né? E ele fala guerras, rumores de guerras, né, terremotos, doenças, né? Ele fala pestes, né? Cara, e o que a gente tem visto, né? Quem tem um pouco de idade, tudo bem, você tinha às vezes uma guerra aqui, uma guerra mais, Nossa, é muito né? rápido, né? Você pega, por exemplo, terremoto, né? Você pega, começou em 1900, né? O registro da escala Richter, né? Sim. Você pega um diagrama, né? Cara, é uma curva geométrica, assim, de aumento de atividade sísmica no mundo, entendeu? É impressionante, assim. Nem precisa falar de peste, né? Assim, agora virou uma coisa que as pessoas, né? Todo mundo fica esperando agora qual que vai ser a A próxima. próxima. Então, e se você junta isso com a questão financeira, né? Essa questão da digitalização, tem também a questão da inteligência artificial, né? São indicativos, né? Você lê, por exemplo, no livro de Daniel, né? No capítulo 12, quando ele fala, olha, encerra essas palavras, né? Tá claro que Deus falando para Daniel, né? Fala, isso não é para você. Ele fala, encerra, guarda isso aqui, que na verdade, né, deixa registrado para uma outra geração. Ele fala, nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? Então, a multiplicação científica também, né, nas últimas décadas, cara, né? Absurdo. Eu lembro de TV preto e branco, orelhão, né? O Agora, orelhão, você ficava bravo com o vizinho, que o vizinho não saia do orelhão, né? então, hoje em dia, né, cara, a gente está falando em robô, inteligência artificial, assim. Com uma naturalidade, né? Tipo, já faz parte hoje em dia. Exato. Eu mesmo, pra colocar o meu canal em dia, eu uso pra caramba a inteligência artificial que me ajuda a ganhar produtividade. Então, mas, cara, cuidado com isso, entendeu? Cuidado porque esse Oh. condicionamento, né, cria uma dependência, né, cara? Cria uma dependência. E não sei se você acompanha, né? Porque eu fico ligado nessas notícias. Ano passado, no final do ano, teve um menino nos Estados Unidos que se suicidou por causa de um chatbot. Eu vi isso, né? daí. A inteligência artificial levou ele a se suicidar e teve um pouco mais antes, ano passado também, na Bélgica, um pai de família com, né, mulher, filho e tal, se suicidou também por causa do Nossa, eu não vi isso chatbot. daí, né? Eu vi do menininho. Então você fala, cara, olha fala, mas peraí. Então o chatbot já tá levando pessoas ao suicídio? Volta e meia você tem um Alexa, uma Siri que, né, quando o pessoal pergunta, ele fala assim, temos que destruir a humanidade. Verdade. Pessoal, você fala, mas vem cá, que inteligência é essa? Que dá esses comandos, né? Que responde assim. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo